Primeiro, eu quero começar perguntando para vocês sobre qual o papel que esse livro tem desempenhado na sua história pessoal, na sua vida. Você lembra a primeira vez que você viu uma Bíblia? Você lembra a primeira Bíblia que você teve? Você tem uma Bíblia? Quem tem uma Bíblia? Você lembra a primeira história bíblica que você ouviu? Com que idade você tinha? Você era criança? Você já foi adulto? O que você lembra da sua história? De que forma essa palavra tem afetado a sua vida, marcado a sua história? Eu pensei muito sobre isso enquanto eu estava preparando essa palavra e eu me lembrei da minha história com a Bíblia. Eu peguei uma Bíblia pela primeira vez com 9 anos de idade, foi em 1989. Eu já estava grandinha, né? Tem gente que nasceu aí vendo a Bíblia em casa, eu não tinha visto antes disso, não. E eu comecei logo a ler e a estudar, porque a minha mãe me levou numa igreja que tinha escola bíblica dominical, então a gente ia, né, para a escola, e lá todos os domingos. Só que eu não tinha uma Bíblia ainda. E daí em setembro desse ano, meu pai me deu minha primeira Bíblia. E eu trouxe ela aqui para vocês verem. Ela não tinha essa capa bonita, essa capa eu fiz esse ano. Era uma capa assim, na verdade nem existia muitas opções de Bíblia naquela época, né? Não tinha Bíblia infantil, então é uma Bíblia adulto, normal. E eu tenho para provar que a dedicatória do meu pai com a data de 26 de setembro de 89. Foi. E aí, claro, eu reformei junto com as meninas da educação cristã, né? Meninas, vocês estão com as Bíblias de vocês aí? Vocês trouxeram? Porque daí elas também personalizaram as capas delas e tal, então nós fizemos um trabalho juntos. Isso ajuda também a gente a trazer essa Bíblia para mais perto, né? Ela é personalizada, mais nossa, assim. E essa Bíblia foi muito especial para mim, porque como primeira Bíblia foi a Bíblia que eu fiquei com mais tempo com ela, carregando para cima e para baixo, né? Eu me lembrando hoje, olhando, eu me lembrei das primeiras marcações que eu fiz. A primeira foi do Salmo 23, eu tenho certeza que foi no dia que eu ganhei, que eu abri no Salmo 23 e aí fiz uma marcação com caneta e uma régua. Marquei aqui, ó, bonitinha ali. Agora ela já está com marcações e datas e coisas muito... Por exemplo, hoje eu estava olhando Salmo 40 e diz assim, viagem para Manaus em 94, quando eu fui visitar meu pai lá. Então, tipo, tem coisas que viraram história, né? Essa Bíblia foi comigo para muitas viagens, para as primeiras viagens missionárias que eu fiz, estava comigo na África. Então, eu tenho uma história com essa Bíblia. Talvez você não tenha uma história com uma Bíblia específica, ou talvez tenha, mas com a Bíblia em si. Você lembra de vezes importantes em que a Bíblia foi essencial na sua vida, numa direção que você precisava ouvir Deus, e Deus falou contigo, e você teve uma direção, uma mudança, enfim. A nossa história com a Bíblia é importante, mas você não fica triste se você não tem uma história longa com a Bíblia, porque sempre é tempo de começar. Então, se você talvez conheceu a Bíblia e começou a aprender mais depois de adulto, não tem problema. Um monte de cristãos ao longo da história conheceram a palavra de Deus depois de adultos e tiveram uma jornada incrível com Deus e com a palavra dele. Então, comece a criar uma história pessoal com a palavra de Deus, a deixar ela marcar a sua história. Mas a Bíblia não tem só uma história com a gente, a Bíblia tem a história dela, gente. Eu não sei se você conhece, mas a Bíblia tem uma história muito legal, muito bonita, muito incrível. E eu trouxe um dos livros que eu tenho sobre a história da Bíblia, diz a Bíblia e sua história, o surgimento e o impacto da Bíblia, que conta desde a formação da Bíblia hebraica, que é o nosso Velho Testamento, e vai contando tudo o que aconteceu, todos os detalhes, todos esses reformadores, a história de todos, qual é a relação deles com a palavra, e é todo
ilustrado, é muito legal. E eu vou contar um pouco, algumas coisas dessa história aqui, ao longo dessa mensagem. Não muito, porque não dá, mas falar algumas coisas especiais para você entender por que a Bíblia é tão especial. Porque ela é esse livro que desperta paixões, que desperta amores. Né? A mensagem, eu não sabia que nome dar, mas eu acho que podemos chamar essa mensagem de Os Amantes do Livro. Desse livro. A Bíblia ela tem 66 livros, então ela não foi escrita assim como para ser um livro só. Não sei quantos sabem disso, para alguns eu estou chovendo uma olhada, mas pode ter alguém aqui que não sabe. Então, são 66 livros, não foram escritos próximos um do outro. Na verdade, o primeiro deve ter sido escrito lá por 1500 a.C., o mais antigo desses 66, e o mais novo deve ter sido escrito mais ou menos em 90 depois de Cristo. Então pensa que são 1.600 anos, quase 1.600 anos de trabalho, de escrita de um livro. Obviamente não foi uma pessoa só que escreveu, né? Porque seria só se fosse um ser eterno, né? Para escrever, uma única pessoa escrever isso tudo. Foram oficialmente 40 autores diferentes, só que foi muito mais, gente. Porque assim, Crônicas são livros de histórias dos reis, né? Então, existiam cronistas na época que se revezavam, não tinha um só, né? Eles se revezavam e tinha um chefe que compilava tudo e selecionava, isso aqui, dizer que ele foi no banheiro não serve, tira pra lá. Isso aqui sim, esse relato aqui é importante. Então, que ficavam fazendo juntando as partes importantes. Então, teve emanuenses, como eles chamam, que pessoas que eram escrivãos, né, que o autor ditou, mas um monte de gente botou a mão na massa para escrever, né? Então, teve tanta gente envolvida e os estilos de cada livro são estilos literários diferentes também. Se a gente começa a ler, não sei se você já teve a oportunidade de ler a Bíblia inteira, mas alguns livros são poéticos, outros livros são bem históricos, outros livros são tipo leis, tipo pegar o Código Civil ali e começar a ler. São livros com teor muito distinto. As pessoas que escreveram também tinham diferentes formações, né, e níveis culturais. Então, foi um trabalho incrível. Por quê? Porque ela acabou se tornando um livro que parece que tem um único autor, porque ela faz sentido dentro dela. Ela tem um sentido interno, ela não se contradiz, mesmo tendo sido escrita dessa forma, a muitas mãos. E não são só as mãos que escreveram. O processo da Bíblia a ser feita, a gente chama processo longo, que tem pelo menos 5 etapas que aconteceram. Por quê? A gente sabe que a Bíblia diz que ela foi inspirada por Deus, né? Inspirada. Então, aqueles que escreveram foram inspirados. Eles, às vezes, estavam lá, eles não sabiam que eles estavam escrevendo a Bíblia. Eles estavam lá fazendo o trabalho deles, de cronista do rei, mandando uma carta para alguém, né? Com intenção de ajudar, enfim, de orientar, e no final das contas acabou sendo compilado esse material. Então a primeira etapa do processo é a inspiração, a segunda foi a preservação. Pensem, gente, um livro tão antigo, material tão antigo, pulverizado, né, de vários lugares diferentes. Alguém guardou isso? Deus usou para guardar cada folhinha, cada pedacinho disso. Deus usou para guardar os originais, depois guardar as cópias que foram feitas, para a gente ainda ter isso ter chegado às nossas mãos até os dias de hoje. Lembra que eu falei na última pregação? Quem não estava pode depois assistir essa pregação no canal da igreja, o pessoal que está assistindo, que era sobre providência, que a gente falou de soberania e providência de Deus. A providência é Deus conduzindo a história, Deus conduzindo os detalhes para os propósitos dele. Se a gente não acreditar na providência de Deus, fica difícil acreditar que a Bíblia aconteceu, que
que essa formação desse livro aconteceu, porque foi milagroso mesmo. Além da preservação, teve a seleção, gente. Quando Jesus nasceu, já havia sido selecionado todos os textos do Velho Testamento, tá? Que é a Bíblia judaica, né? Os judeus já usavam há muito tempo, então os judeus já tinham feito esse trabalho de garimpar aqueles textos que eram considerados sagrados. Obviamente, tinham muitos textos, muita gente escrevia um monte de coisa, né? Em várias épocas. Mas em algum momento sentou-se, orou-se, pediu a Deus inspiração, direção para ver, analisar tudo que estava escrito, o que era considerado canônico, ou seja, era considerado um escrito de Deus, inspirado por Deus. E tinha uma série de regras para isso e tal, eles seguiram um grupo grande ao longo de muitos anos. Isso aconteceu com o Velho Testamento antes de Jesus nascer ainda. Jesus, quando nasceu, já tinha a formação do Velho Testamento. E depois, a igreja foi fazendo esse mesmo processo com os livros do Novo Testamento. Mas que foi fechado ali em 300 depois de Cristo, mais ou menos, se fechou o que eram livros canônicos do Novo Testamento, que é o que a gente tem até hoje. Muitos concílios, então, concílios que eram aquelas reuniões das pessoas, de pessoas, teólogos, né, bispos, enfim, pessoas discutindo, tá, esse livro, e esse livro, teve discussão, teve estudos, teve ao longo de anos, pensa, desde que Jesus estava até 300, então, muitas discussões para realmente chegar com certeza a fechar o cânone do Novo Testamento. Depois ainda teve a parte da reprodução, porque óbvio que a gente não ia ficar com um exemplar de cada um, né? Ia ter que se espalhar. Nas sinagogas, eles se espalhavam já o Velho Testamento, né? Então se copiava à mão, gente. Pensem, vocês já tentaram copiar um livro da Bíblia? À mão? Bom, eu já tentei, quando era criança. Mas enfim, agora é fácil a gente pensar assim, vamos ali no Xerox, tirar o Xerox, vamos imprimir, né? Mas pensa quando não existia nada disso, quando era pena e tinta. Muita gente trabalhou copiando, gente que a gente nunca vai saber o nome, ou talvez vamos no céu, quem sabe a gente vai descobrir quem eram os monges copistas. Aí tem um grupo lá, eles já fizeram uma associação, né? Estão tudo lá já, né? Não tem mais monge copista vivo. E aí a gente chega lá e talvez a gente vai conhecer, olha aqui, esses eram os monges. A gente vai agradecer a eles, porque eles copiaram à mão no muro anos e anos e distribuíram essa palavra viva. E depois começou a imprensa. Gutenberg inventou a prensa, né, de tipos móveis, e aí começou a se imprimir Bíblias. Já na mesma época, contemporâneo de Lutero, foi a invenção da prensa de tipos móveis, lá na mesma cidade, tipo assim, era uma coisa assim, que coincidência? Não, gente, não era, porque Deus e a sua providência, em sua providência, estava conduzindo todas as coisas. Então, depois teve a tradução, e aí que o bicho pegou, porque o que aconteceu? Na época de Jesus, a Bíblia já tinha sido, o Velho Testamento já tinha sido traduzido para o grego, porque quando Jesus viveu na Terra, a língua oficial, a mais falada, que todo mundo tinha que aprender, que estudava na escola, era o grego. Então, o grego já tinha uma versão, o Velho Testamento tinha uma versão para o grego que chamava Septuaginta. Daí, 400 anos depois de Jesus, já não era mais o grego que se falava no mundo. Outra língua era mais importante, tinha tomado o lugar do grego e era a língua oficial, assim, do mundo inteiro, que era o latim. Então, precisava traduzir a Bíblia para o latim. Aí foi a tradução para o latim chamada Vulgata, do São Jerônimo. Só que, 1400 anos depois, ninguém mais falava latim. Obviamente, outras línguas dos povos se levantaram, cada povo tinha sua língua, não tinha mais uma principal, só quem falava latim era quem, gente?
Os padres, porque eles tinham que ler a Bíblia que estava em latim. Então eles tinham que aprender latim para poder ler a Bíblia e faziam a missa em latim. Alguém aqui pegou a época de que tinha missa em latim ainda? Até pouco tempo ainda era tudo em latim na Igreja Católica, né, gente? Por causa desde essa época aqui. Então o latim era a língua, ficou sendo a língua da Bíblia. E aí os povos tinham, né? Tipo, eu estava lá na Alemanha, o Martinho Lutero sabia, era um monge, era um padre, ele sabia latim, ele tinha que rezar a missa no latim, tinha que ler a Bíblia no latim, e ele começou a ver que aquilo não estava dando certo. Por que o povo não tinha acesso? E quando ele começou a ler a Bíblia, ele viu que tinha coisas muito preciosas naquela palavra, que o povo precisava ter acesso, todo mundo devia ter acesso. Antes dele, o Wycliffe teve essa mesma noção na Inglaterra, 100 anos antes, como eu disse. Assim, gente, tem que ter a Bíblia em inglês, tem que ter, mas ele batia de frente, porque ninguém queria deixar traduzir. Por quê? Não, o povo não vai saber ler sozinho. O povo leigo, que não teve estudo de teologia, de interpretação, eles vão ler tudo errado e eles vão fazer uma bagunça. Então não dá, não deixa o povo ler. Quem tem que interpretar a Bíblia para o povo é os clérigos, né? Os padres, os bispos, eles é que tem que dizer. Mas o que aconteceu é que alguns desses padres que tinham acesso à Bíblia começaram a perceber que a igreja da época estava se aproveitando dessa ignorância do povo para dizer coisas que a Bíblia não dizia, para exigir do povo coisas que a Bíblia não exigia, para cobrar, para inventar moda e que não estava na Bíblia. E eles começaram a se levantar, como o Wycliffe, o Lutero, para dizer: não está certo, a gente está fazendo alguma coisa errada. Não, e tentar bater nessa tecla, vamos mudar. Não está certo, a gente está explorando, a gente está caindo no pecado da cobiça, Então, vários pontos eram levantados há muito tempo já sobre isso. E eles achavam que, já que se o povo tivesse acesso, isso ia diminuir, obviamente, porque daí todo mundo ia poder ter noção e cobrar daquilo. Não era só eles ali brigando sozinhos, uns poucos padres se revoltando contra toda a igreja, né? Gente, para tentar traduzir a Bíblia, que daí esse é o ponto que a gente está falando, da providência de Deus, foi uma verdadeira guerra. Muita gente foi perseguida, queimada viva com suas pilhas de Bíblia traduzida. Eles viraram hereges. A igreja cristã da época considerou eles hereges por causa da Bíblia, porque eles queriam ensinar a Bíblia na língua do povo. Não é uma loucura o que estava acontecendo? Era muito errado. Eles criticavam, porque eles liam, criticavam os gregos e incentivavam os outros a lerem e tirarem suas próprias conclusões também. Enfim, essa é uma parte da história, assim, passando por cima. Tem cada coisa linda, assim, que dessas coisas assim, que parece coincidência, sabe? Que você vê, nossa, Deus estava nisso, Deus estava agindo. Que maravilha, que quando você lê, estuda, você dá glória a Deus estudando a história, sabe? Mas eu quero falar com vocês aqui, porque a gente está falando de por que esse livro desperta tantas paixões. Por quê? Por que a Bíblia é esse livro? Jesus falou sobre a Bíblia, porque eu disse, pelo menos ele falou em função do Velho Testamento, que era o que existia já pronto como Bíblia na época dele, né? Eu queria que a gente lesse Lucas 24, do 44 ao 48. Eu vou ler na NVT, se é para achar nela. Lucas 24, 44. A partir do 44. Até 48.
enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Jesus disse: a Bíblia tem um propósito. Pensa, Jesus era Deus vindo na terra. E ele está falando que a Bíblia já falava dele. A Bíblia tem um papel, um propósito importante no plano de Deus. Não sei se vocês se lembram que eu sempre falo aqui, toda vez que eu prego eu falo de Efésios 1. Não sei se vocês já perceberam. Eu gosto dessa passagem. Eu sempre cito, eu não vou ler ela dessa vez, porque ela é longa, mas o Efésios 1 fala que havia um mistério desde o princípio dos tempos, desde antes da fundação do mundo, e esse mistério era que o Deus triuno, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles já haviam nos escolhido, Deus já havia nos escolhido para nós sermos filhos por adoção. Então, aqueles escolhidos para essa comunhão eterna com Deus, eles já estavam escolhidos antes da fundação do mundo, e porque esse plano maravilhoso já existia desde antes de tudo. Um plano misterioso que no devido tempo Deus descortinou e mostrou para todo mundo, através de Jesus, quando Jesus veio. Então era um plano, já estava armado, já estava tudo planejado por Deus. E qual é esse plano? Deus providenciou para que esse plano acontecesse a sua própria autorrevelação. Lembra que a gente já falou sobre isso em outras mensagens? Não sei quem estava aqui, mas o que a gente falou? A gente falou que Deus, ele foi aos poucos se manifestando para os seres humanos. Lá no início para Adão, depois para Noé, mais um pouco de quem ele era, depois para Abraão, falou quem ele era também, um pouco mais, e depois mostrou, depois para Moisés. Lembra quando Moisés encontrou Deus lá na sarça? E daí disse: tá, e quem eu digo que o Senhor é? Que o Senhor quer que eu volte lá e tire o povo do Egito? E que nome que eu dou? Que Deus é que o Senhor é? Ele disse: eu sou. Que significa eu sou o que eu vou mostrar que eu sou. Eu sou esse Deus que caminha com vocês, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e que vocês vão me ver daqui para frente mais e mais e vão descobrir meu nome. E aí tantos nomes surgiram no Velho Testamento, a gente começa a ver o Deus que provê, o Deus que sara, o Deus que salva, Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Rafa, enfim. E a gente vai aprendendo quem Deus é ao longo da história, uma autorrevelação. Deus vai se mostrando para a humanidade, pouco a pouco, até que qual é a demonstração máxima de quem Deus é, gente? Vocês lembram? Qual foi a revelação completa? Quando veio assim que foi, pum! Agora sim vocês sabem quem eu sou. Quem foi? Jesus. Quando Jesus veio, ele disse: pronto, agora vocês viram plenamente. Agora vocês olhem para mim e vocês estão olhando o Pai. Eu sou quem Deus é. Ele veio. Olhem bem o papel da Bíblia nesse plano de revelação, de autorrevelação de Deus. À medida que as coisas foram acontecendo, a revelação de Deus foi acontecendo, as pessoas foram escrevendo e foram compilando esses escritos. Ou seja, gente, a Bíblia, ela faz parte desse plano de Deus se revelar. Ela está plena, por isso que a gente não continua escrevendo ela, porque terminou com Jesus. Os escritos de Jesus fecham o que é a revelação. E agora a gente tem isso na mão. E mesmo os que vierem daqui 100 anos, se Jesus não voltar antes, aqueles que lerem
também. Ao longo dessa história, nós temos um livro que nos mostra plenamente. Ele é a voz viva de Deus. Ele é a revelação, está aqui plenamente escrito e registrado. Você crê em Deus por causa da Bíblia? Ou você crê na Bíblia porque você crê em Deus? Pensa, você crê em Deus por causa da Bíblia? Ou você crê na Bíblia porque você já crê em Deus? Pensa tenta não pensar só com o que seria o certo. Não, pensa na real, na sua experiência real. Você acha que alguém passa a acreditar primeiro no livro? Num livro? Por isso que um monte de gente aí fora diz assim, um livro, você segue um livro. Na verdade, a gente não... Esse livro é muito especial, é tudo isso que eu falei. Mas, realmente, ele é um livro, é uma criação. Teve mão humana, apesar de a gente saber que a providência divina tudo. A gente consegue crer que ele é um livro santo e se apaixonar por esse livro, porque primeiro nossos olhos se abriram para Deus. Não é verdade? A gente primeiro enxerga Deus, a gente primeiro se apaixona por Deus, a gente primeiro olha para o mundo e diz assim, faz sentido, esse mundo não é só isso que eu estou vendo. Eu olho para o pôr do sol, né? E a gente diz, gente, tem algo além disso aqui, algo que transcende. Isso não é só a luz refletida na atmosfera, que é uma explicação científica, mas não é só isso. O mundo não é só o que eu vejo. E a gente crê primeiro. A gente crê. Primeiro, o amor de Deus nos atrai. Ele coloca fé no nosso coração para a gente chegar além do mundo visível. E aí a gente compreende que esse universo é um palco da glória de Deus. É um palco para ele se manifestar. Ele é transparente, né? A gente já falou disso também em outra oportunidade. Ele é transparente, eu vejo através dele e vejo lá Deus, o Criador que fez tudo. E aí, em segundo plano, eu descubro que essa revelação está escrita e eu me apaixono por ela também. Essa Bíblia se torna especial para quem Deus é especial já. É por isso que um monte de gente abre a Bíblia e não entende nada. Porque Deus não significa nada para ela. Um monte de gente estuda essa Bíblia como um historiador e vê um livro de história, e vê um livro de regras, e vê um livro de... Não vê nada além. Mas tem aqueles que se apaixonam, tem os amantes do livro, porque antes eles são amantes do Criador, porque antes aquele que nos amou primeiro nos atraiu para Ele. Essa é a diferença. E é assim que a gente tem que ler. De outro jeito a gente lê 2 versículos e dorme. Não consegue. Não tem vida, não tem poder. A gente precisa encontrar Deus, encontrar esse lugar especial. E aí sim a Bíblia vai se tornar especial como ela deve ser, como ela é mesmo. Afinal, o que a Bíblia é? Primeiro eu anotei aqui algumas coisas que ela não é, tá? Ela não é um documento interno, tipo um regimento interno da igreja cristã. Não, não é isso. Não é um código de ética, uma lista de regras. Uma vez eu pensava que era isso, quando eu era pequena eu pensava, na Bíblia tem a regra, pode, 1, 2, 3, 4, 5, não pode, 1, 2, 3, não é isso, a Bíblia não é isso. A Bíblia também não é a voz da igreja, escrita ao longo da história. Não, essa não é a voz da igreja. Apesar de conter a história, muita história de cristãos, da origem do cristianismo, que é o judaísmo, mas não é a voz da igreja, não escreveram homens a história em si. Ela também não é só a fonte da cultura cristã ocidental, né? Tem um monte de
gente assiste filmes baseados na Bíblia, né? Os 10 Mandamentos. A gente assiste as novelas da Record, né? Agora estou fazendo... que é cultura cristã, digamos assim. Mas ela pode ser fonte disso, mas ela não é isso em si. É muito mais do que isso. E ela também não é o registro de pessoas que viram a revelação de Deus na história. Ela é a própria revelação. Não é assim, o Moisés estava lá, ele viu Deus se revelar, e aí ele foi lá e do jeito que ele quis, ele escreveu. Não, o que a Bíblia diz sobre ela mesma é que ela é a revelação. Então, não abre a sua Bíblia pensando essas coisas erradas sobre a Bíblia. Quando você abre a Bíblia, abre ou liga pensando que você está diante de um livro mais que especial. É a Bíblia. Realmente a gente precisa, e faz diferença a forma com que a gente encara a Bíblia. Faz diferença se a gente vai entender o que ela quer nos dizer ou não. A forma como você abre com temor, você abre sabendo que está diante dela, desta palavra especial. Nem tenta defender a Bíblia da forma errada. Não tenta defender a Bíblia como a lista de regras da cultura cristã ocidental. Não faça isso, não estraga o filme, não queima o filme da Bíblia, sabe? Ela não é isso. Então o que ela é? 2 Timóteo 3, 10 até 4, 5. 2 Timóteo começa no 10, 3, 10. Me ajudando aí, botar. Vai na mesma linguagem? 3. Agora é Paulo falando, né? Porque essa é uma carta que Paulo escreveu para Timóteo. A segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo. Ele está escrevendo e disse assim: mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra, são nomes de cidades. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhes foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Jesus Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. Prega a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado.
O que a Bíblia é, então? Aqui fala a Bíblia são, no versículo 3,15, do 3,15. As Sagradas Escrituras. Algumas versões falam de as santas palavras, as santas letras, as sagradas letras. Timóteo tinha sido instruído desde a infância em casa, né? Ele tinha a mãe e a avó convertidas. E, então ele tinha sido já instruído, é isso que Paulo está trazendo de volta, né? O que é sagrado? O que é sagrado? O que se entendem por essa palavra? Na origem, essa palavra significa algo que foi separado, que foi consagrado, que foi, no caso da palavra, soprada por Deus. Separado e consagrado para algo especial. Nós já falamos do propósito. O propósito, autorrevelação de Deus. A palavra tem um papel de nos revelar Deus, né? De revelar Jesus, de dizer tudo o que tinha que dizer a respeito de Cristo. Então ela está separada para isso. Tem um comentarista da Bíblia, chama Webster, ele chama a palavra, ele fala em latim, viva vox Dei, a voz viva de Deus, vox de voz e Dei de Deus, né? A voz viva de Deus. Não no passado, gente, não uma voz que foi registrada, era viva lá, aconteceu, foi registrada, mas agora, aqui agora. Então, quando você abre a sua palavra, sua Bíblia, em casa, no ônibus, quando você liga o seu aparelho celular, no aplicativo da Bíblia, o que você está fazendo é pedindo, parando para escutar Deus falar. Na minha cabeça, acho que é uma mente de quem assistiu muito Harry Potter, que é assim, eu vejo um livro abrido e uma voz falando, sabe quando, imagina uma voz que seria a voz de Deus, e aí você abre o livro e aquela voz começa a falar o que está escrito. É a voz de Deus. Quando você abrir a palavra, é isso que você tem que esperar ouvir. É isso que você tem que ansiar. Eu vou ouvir Deus falar comigo agora. Isso muda a prioridade que você dá para a palavra. Porque se você ama a Deus, se você quer ouvir a Deus, você vai buscar abrir essa palavra para ouvir a Deus. Não é verdade? É isso que tem que absorver, o nosso coração tem que absorver, porque essa palavra tem que ser importante. Ela tem que ser essencial para a nossa vida cristã. E ela não está sendo. Assim como lá no passado, cometeu-se o erro de deixar a Bíblia só em latim. E a maioria das pessoas não conseguir ler, e não ler, e não ter acesso a ela. Agora a gente está cheio de Bíblia em casa. Cheio de facilidade de versões no celular. E mesmo assim a gente está incorrendo nos mesmos erros de não dar acesso. Eu tenho acesso, mas eu não tenho vontade, eu não tenho disposição, eu não tenho esse amor suficiente, eu não tenho entendimento do que eu tenho ali. Parece que ficou comum. Pensa nos países em que é proibido ter uma Bíblia. Existem muitos países que é proibido ter Bíblia. Quando chega uma Bíblia, eles repartem uma página para cada um. E eles levam essa página como algo precioso, mais precioso do que a vida. Porque até eles vão perder a vida se acharem essa página, inclusive. Então é mais precioso porque eles levam para casa, mesmo correndo risco de morrer. Porque eles não têm acesso, mas a gente tem. E a gente não acha importante o suficiente. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa, o Espírito Santo precisa nos fazer acordar desse sono, dessa frieza. Viva a voz dele, a voz viva de Deus hoje para você, ainda ali. Providência fez esse livro chegar até você. No sangue de muita gente aí,
ó, que sofreu para fazer, guardar, para traduzir, para copiar à mão, e tá aí, chegou até nós, desse jeito. Mas não foi fácil. A gente precisa conhecer essa história. A gente precisa se encantar com essa história e amar a palavra assim. Para que ele fala? Para que essa palavra fala? Por que Deus está falando? Ali falou para nos tornar sábios para a salvação, para nos habilitar para boas obras. Que boas obras são essas? A palavra, quando a gente lê, ela nos habilita para essa boa obra. A boa obra de nós sermos cooperadores de Deus nesse mundo. Nós somos representantes do reino nessa terra. Nós somos embaixadores dessa comunhão com a Trindade, desse convite para comunhão com Deus, com o Deus eterno, desse convite para adoção. Nós somos os embaixadores da reconciliação de Deus com os homens. Essa palavra está falando para a gente para nos preparar para essas boas obras, para nos preparar para fazer isso nessa terra, para nos ensinar, para nos repreender, nos animar, como diz ali, nos corrigir, nos educar na justiça. A gente tem que ser testemunha da palavra que testemunha. A palavra já é testemunha. E a gente, no poder do Espírito Santo, é testemunha com essa testemunha aqui com a gente, debaixo do nosso braço, ou, enfim, na palma da nossa mão. E quando e como a gente deve testemunhar, ali diz também, no final ele diz assim, quando for propício o tempo e quando não for também, prega em todo o tempo. Não espera ter um momento mais adequado, prega, só prega a palavra. Porque vai ter tempo em que vai ser mais difícil pregar. Eu acho que a gente chegou nesse tempo aí. Em alguns momentos, ao longo da história, ficou mais difícil ou mais simples pregar. E hoje nós estamos chegando num momento difícil. Talvez há 15 anos atrás fosse mais fácil. Acho que era. Eu pregava 15 anos atrás e parecia muito mais fácil do que hoje. Então, isso vai oscilando. Os homens se tornam mais maus, mais difíceis de se abrir para Deus. Mas é para a gente pregar. É para a gente pregar. Principalmente quando esse livro estiver sendo esquecido. Isso já aconteceu também outras vezes. A gente vê a gente vê na própria Bíblia histórias de quando o livro se perdia, né? No povo de Israel lá, quem já leu o Velho Testamento já viu. O povo simplesmente começava a fazer tudo errado, esquecia do templo, Aconteceu lá o rei Josias, por exemplo. O rei Josias foi um rei que assumiu com 8 anos de idade e com 26 anos ele pediu para reformarem o templo, que estava em escombros. Vamos lá, vamos fazer uma limpeza, vamos restaurar a comunhão lá no templo. E aí lá no meio, o pessoal fazendo a limpeza, a faxina, acharam o livro, acharam as escrituras, trouxeram para ler, começaram a chorar. Meu Deus, a gente está fazendo tudo errado. Anos e anos sem as escrituras serem lidas no meio do povo escolhido, né? No meio do povo que era o povo para guardar aquilo. Então acontece, não foi só na época de Lutero. Antes já tinha acontecido épocas tenebrosas de se perder o livro. E talvez a gente está num momento desses que o livro está se perdendo para as pessoas. E por que está se perdendo para a igreja também, gente? Porque a gente não pode. A gente tem que clamar a Deus que não se perca no nosso coração esse amor, que não se perca essa importância da palavra, que a gente não fique inventando fábulas, como diz, mitos, para dizer para a gente o que a gente quer ouvir, e não o que a palavra precisa nos falar. Porque às vezes ela vai nos confrontar, às vezes ela vai dizer, não, está errado, não é por aí. Você não pode fazer isso. Como a gente reage quando a Bíblia fala assim com a gente? Como que a gente reage? A gente fica chateado com Deus? A gente fica tentando achar alguma explicação para entender que a Bíblia, na verdade, está falando outra coisa? A gente está vendo um monte de gente aí fazendo isso, hoje em dia. Principalmente com relação à revolução sexual. Não tem problema fazer
A gente está ouvindo isso aí fora. Inclusive de pessoas que se dizem cristãos e que se dizem crer na Bíblia, tentando dar um jeitinho, distorcer uma ética cristã que já vem de séculos e séculos. Já foi debatido isso tantas vezes ao longo. A gente não interpreta a Bíblia sozinho, sabia? A gente tem uma multidão de testemunhas. A gente tem todos esses concílios, tudo isso que veio antes de nós. Não adianta a gente chegar aqui agora e dizer, olha, não, os tempos são outros e eles entenderam tudo errado, toda essa história da igreja está tudo errado, eles entenderam tudo errado. Agora a gente é que sabe o certo. A gente é que está interpretando bem. Não, a gente não pode fazer isso. A gente interpreta em comunidade, com essa comunidade de santos. A gente tem que ouvir o que o passado diz. Tem que ouvir. E tem coisas que já estão fechadas. Tem coisas que ainda estão em debate, mas tem coisas que já estão... Está claro. E a gente não pode distorcer. Só porque a gente quer andar segundo os nossos desejos. E quer que alguém aprove isso. E quer talvez distorcer a Bíblia para que ela aprove também. A gente não vai poder fazer isso. E a gente vai ter que ser corajoso, como ali ele disse, permaneça fiel naquilo que você aprendeu. Porque vai ser difícil, e vai ter aflição, e vai ter perseguição, vai ter dificuldade, mas fique fiel a essa palavra que você aprendeu. Quando testemunhar, como? Com coragem, é isso. Que preço vai ser pago? Circunstâncias adversas para a pregação, mas a gente tem que ser sóbrio, é isso que Paulo disse para Timóteo, sobriedade, ciente do custo, suportando as aflições que vierem por conta disso. Mas ela deve ser pregada. E a palavra deve ser pregada, não as nossas opiniões, não ataques a pessoas, tá? Porque às vezes a gente vê na internet hoje em dia, principalmente na internet, pessoas que se dizem cristãs, que usam a Bíblia para atacar uns aos outros. Vocês já viram isso em algum lugar? Já viram as pessoas usando para brigar? Usando a Bíblia para brigar? Dizendo, não é isso que é pregar a palavra, tá, gente? Não é isso. A gente precisa pregar a palavra. O Lutero, cheguei para finalizar a história do Lutero. Muitas histórias sobre a Bíblia, como a gente disse, não estão registradas na Bíblia. E a história de Lutero com a Bíblia é uma delas. Concordam? Que a história é uma história sobre a Bíblia, mas que não está escrita na Bíblia. Esse livro aqui é muito legal. É o livro do fundador da Jocum, em que ele conta histórias sobre a Bíblia transformando a realidade de vários países diferentes. Várias nações. Ele conta histórias da Noruega, da Holanda, enfim, vários países mostrando, inclusive a do Lutero também, de como que uma pessoa, como Lutero foi, um estopim assim, que acaba juntando várias e faz uma revolução em torno da Bíblia. É o livro que transforma nações. É o nome do livro, o título, né, para quem não consegue enxergar daí. O livro que transforma nações. É muito, muito legal. É da minha biblioteca pessoal, da nossa, mas quem quiser ler, pode ler. A gente empresta, né, amor? Bem cuidadinho, com certeza. Daí um vai emprestando para o outro. Quem foi Lutero? Lutero foi um monge, como eu já tinha dito, e em algum momento dessa briga dele, dizendo que está errado o que o Papa está pregando, está errado o que vocês estão fazendo. O que é errado exatamente, tá? Por exemplo, uma das coisas que Lutero estava indignado é que a igreja em Roma estava construindo uma grande catedral, uma basílica, e eles precisavam de dinheiro para a construção. Para levantar mais dinheiro, eles começaram a vender indulgências. Indulgências era lugar no céu. Eles vendiam um papel assinado pelo Papa, dizendo que aquela pessoa que comprou agora está salva, garantida a salvação dela. Ela vai entrar no céu porque ela tem... Parece ridículo hoje, né, gente? Assim pensar, alguém comprava isso? Comprava.
as pessoas acreditavam, porque elas não tinham a Bíblia para ler, que aquilo lá não funcionava, elas não sabiam como era. Elas acreditavam no que os padres estavam dizendo. E o Lutero, chegou um cara vendendo isso lá na cidade dele, indulgência, e ele ficou assim horrorizado, porque as pessoas pobres que ele conhecia, que eram lá da paróquia dele, que ele visitava e tal, que eram pobres, que não tinham dinheiro para dar comida para os filhos, e estavam lá comprando, porque elas queriam comprar salvação para o filho, comprar salvação para o marido, ou tirar alguém do purgatório, e que estava lá. Como é que eles iam fazer isso? Não podiam deixar os parentes assim, sem salvação, senão eles eram maus. Então, todas essas histórias mirabolantes eram contadas na época, e era uma injustiça. Lutero ficou indignado. E ele escreveu 95 coisas que ele achava que estavam erradas. Não vamos dizer as 95 aqui, né? Eu falei só uma, só para vocês entenderem que era coisa grave, era ruim mesmo, que precisava ser denunciado, em termos de justiça, né? Então ele botou e disse assim, enviou, botou na porta, você tem uma foto ali, ele pregando na porta da igreja, que era o mural da cidade, né? Onde botava os avisos, dizendo, eu vou começar a pregar sobre isso. Se alguém tiver algo para debater comigo, pode vir, vamos debater. Outras pessoas que queiram falar sobre esse assunto. E mandou também cópias para Roma, para vários lugares. Só que aquilo caiu como uma bomba, porque não gostaram de ser questionados, certo? No final das contas, ele foi a julgamento, e para tentar fazer ele renegar tudo o que ele tinha escrito, falado, dizer que ele estava errado. Ele foi no julgamento até pensando que iria poder argumentar, mas o fato era assim, não tem argumentação não, você está errado e a gente está certo, você tem que admitir que está errado. Era assim. Então aí falaram para ele, é isso? Vai admitir ou não vai? Ele sabia, gente, que ele ia morrer. Olha a situação, ele sabia que ele ia morrer, porque já tinha acontecido com outros. Outras pessoas já tinham sido condenadas por não se retratarem. E aí o que ele fez? Eu acho que ele deve ter ficado com bastante medo e pensando, talvez se eu der um jeitinho, responder com mais sabedoria, talvez não me matem, consiga dar uma enrolada. E pediu 24 horas para pensar, para orar, né, gente? Eu acho que ele foi, e ele ser aconselhado, enfim. E eu imagino que muita gente possa ter dito para ele, né, não, fala lá alguma coisa no seu coração, você sabe que você não renegou nada, mas fala só para não morrer. Talvez tenham dito isso, né? Eu sei que no dia seguinte ele voltou, e aí deu toda uma explicação e tal, e no final ele disse, não, tu está enrolando, nós queremos assim, ó, que você diga sim, sim, não, não. Você renega ou não renega? Você acha que está certo ou está errado? Aí ele respondeu assim, olha só. Como vossa majestade e vossas altezas exigem de mim uma resposta simples, quero dar uma tal sem chifres e dentes. Caso não for convencido por testemunho da Escritura e por motivos racionais evidentes, pois não creio nem no Papa, nem nos concílios, pois é evidente que erraram muitas vezes e se contradisseram. Estou convencido pelas passagens das Sagradas Escrituras que mencionei, e minha consciência está presa à palavra de Deus, e não posso nem quero revogar qualquer coisa, pois não é sem perigo e nem salutar agir contra a consciência. De outra maneira, não posso. Aqui estou, que Deus me ajude. Amém. Ainda disse um amém no final. O que ele quis dizer com Deus me ajude? Vou para a morte. Deus que me ajude, Deus me leve, Deus cuide de mim, porque é isso, eu não posso negar. Eu não posso negar o que a Bíblia diz, e eu não posso negar o que a minha consciência está falando que é certo. Quer dizer, eu não posso dar um jeitinho, mentir aqui, falar só na frente de vocês, não. Eu tenho que assumir, eu tenho que ter a coragem de passar por aflições ali, pela palavra. Eu tenho que dizer, cara, ele foi condenado à morte, foi mesmo.
Só que aí os príncipes, tinham alguns príncipes que eram do lado dele, que queriam ajudar. E daí esses príncipes pediram um salvo-conduto de 21 dias para ele se preparar para morrer. Depois de 21 dias eles voltavam, se entregavam e aí matavam ele. Só que eles já tinham planejado. O Lutero não sabia de nada. Pensa ele lá no julgamento e os caras aqui confabulando para tentar salvar ele, né? Ele não sabia de nada. Eu sei que no caminho que saiu dali, eles conseguiram sequestrar o Lutero. E ele pensou que estava sendo sequestrado para morrer, eu acho. Imagina a loucura. Quando ele chega, era o sequestro para esconder ele, para ele não morrer depois dos 21 dias. E aí ele ficou escondido num castelo de um dos príncipes e não morreu, né? Deixaram passar, acalmar os ânimos, deixaram um bom tempo. Nesse tempo que ele ficou nesse castelo seguro, em cárcere privado, né? Mas para a segurança dele, foi que ele escreveu Castelo Forte ao Nosso Deus, a música que a gente cantou hoje. Esse foi o contexto. A gente entende ele falando ali do diabo, dos inimigos, da opressão que ele estava recebendo, tudo aquilo, porque realmente é algo muito pesado que estava passando, né? Ele também fez outra coisa, ele trabalhou na tradução da Bíblia para o alemão, nesse tempo que ele ficou lá. Porque ele disse, não, eu consegui ler e me libertar disso, enxergar a verdade, porque eu li a Bíblia, porque eu sabia ler latim. O povo precisa aprender a ler, precisa ler, poder ler e aprender também o que a Bíblia diz. Então ele traduziu para a língua do povo, que era o alemão. Essa atitude de Lutero foi marcante na história da humanidade, gente. Pensa bem, não existia isso de dizer minha consciência vale mais do que a palavra do Papa ou do Rei. Não existia isso. Não existia liberdade pessoal de não crer no que estava sendo dito. Os reformadores foram os primeiros a dizer, não se obriga ninguém a crer em nada. Não se obriga alguém a crer no que eu creio. Porque eles não queriam ser obrigados a crer no Papa, então eles defenderam, inclusive, a questão da laicidade, né, de não se impor um governo cristão sobre alguém, por exemplo. Os reformadores criam isso, que a igreja não tinha que estar mancomunada com o poder político. Eram coisas que eles começaram a defender. A partir dessa defesa da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento que os reformadores, aqui na fala do Lutero a gente vê, foi que a gente começou a debater na humanidade sobre dignidade humana, sobre direitos humanos, veio tudo daí. Hoje em dia parece que direitos humanos é uma coisa totalmente anticristã. Não, a origem é cristã, a origem é a reforma, gente. O Marcelo falou no início o quanto de bem que a reforma trouxe, né, para a humanidade, quantos bênçãos, benefícios, transformações positivas, econômicas, sociais, psicológicas, tudo isso. Mas tudo começou com uma consciência cativa à palavra, que sabia que a palavra é a autoridade maior acima de todas as outras, papas, reis, tudo. Tudo é menor do que a palavra, só a escritura, um dos solas, um dos temas principais da reforma. Uma consciência iluminada pela revelação da Trindade, a consciência de um amante do livro. Não é uma questão, agora abrindo um parênteses aqui, não é uma questão de manter, de dizer que foi uma briga entre católicos e protestantes. Foi, naquele momento da história, foi. O lado progressista era o lado protestante, que queria mudanças. O lado conservador era o lado católico, que queria manter o jeito, o status quo, manter como estavam as coisas. Mas a gente não está dizendo aqui, defendendo aqui, que os católicos estão sempre errados e os evangélicos e os protestantes vão estar sempre certos. Não. O que a gente está dizendo aqui é que sempre vai ter uma batalha
contra a nossa tendência humana pecaminosa de se corromper e de levar a palavra junto, misturar a palavra na corrupção, de ignorar a palavra por causa da nossa corrupção. Às vezes, a gente vai precisar, para defender a palavra, ser progressista. Às vezes, a gente vai precisar ser conservador. Depende da época que a gente está. Depende do momento histórico e da situação em si que a gente precisa encarar. Então, nem isso a gente pode dizer, não, cristão é isso, cristão é desse lado ou desse lado. Não, a gente é pela palavra. É isso que a gente tem que ser. Não se apeguem a espectro político, se apeguem à palavra. Há uma mente cativa à palavra, uma consciência cativa à palavra de Deus. Outras autoridades vão tentar se levantar, autoridades, para serem autoridades acima da palavra. Hoje em dia, naquela época de Lutero, as autoridades que estavam se levantando era o Papa, que queria mandar mais que a Bíblia, né, ou ter a mesma importância, era o rei, que queria ser dono da consciência alheia. Agora, a gente está num momento que talvez quem está querendo ser autoridade acima da palavra é nossos próprios desejos. Assim como Paulo falou para Timóteo, vão chegar um dia em que os desejos vão ser maiores e que a gente vai tentar distorcer para isso. Mesmo os nossos desejos, mesmo a nossa felicidade pessoal não pode ser uma autoridade maior que a palavra sobre nós. Essa é a importância. A gente tem que se manter fiel e cativo à palavra, com a mente cativa. Para terminar, Romanos 6,16. Um outro tema que Lutero falou bastante. 6,16 a 26. Sobre quem é a autoridade na vida do cristão, quem é a autoridade na nossa vida, quem a gente vai deixar ser autoridade. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, palavra, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Bom, eu vou ler até isso. Por fim, vou ler mais uma. 1 Tessalonicenses 2. E aí terminamos com essa palavra. Como que nós recebemos? Vou voltar nesse ponto com vocês. 1 Tessalonicenses 2:13. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meramente ideias humanas, mas as aceitaram como palavra de Deus, o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Quando a gente chegar diante da palavra, a gente precisa tirar as sandálias. Vocês lembram desse termo que Deus falou com Moisés, quando ele chegou perto da sarça que estava queimando? E daí Deus falou: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é santo, porque quem estava falando com ele era o próprio Deus. Então Deus está aqui. Quando você abrir a palavra, Deus está ali para falar com você. Não é qualquer coisa. Tira as sandálias, metaforicamente falando. Tira as sandálias quando você fizer isso. O modo e a expectativa com que você vai ler, com que você vai se colocar diante de uma mensagem, de uma pregação que você vai ouvir, diante da Bíblia que você vai ler, ela muda tudo. Muda tudo. Feche os seus olhos. Como é que você está encarando
esse livro que você já tem em mãos. O Espírito Santo está pronto para te ajudar na tarefa de escutar, de entender e de testemunhar dele. Ele está pronto para te derramar poder para isso, para ser testemunha desse livro, que testemunha sobre Deus. Mas só quem realmente deseja e busca vai receber, gente. Fala com Deus se está sendo difícil para você, se é um desafio para você ler a palavra, amar a palavra, ter essa relação próxima com a palavra. Fala com Deus. Ele está pronto para te ouvir. Senhor, nos ajuda, Deus. Nós não queremos incorrer no mesmo erro de que outros cristãos do passado já incorreram, que a gente viu acontecer a necessidade de uma reforma e depois de tantas outras depois disso, porque se perdia essa importância da palavra, se perdia o amor, se perdia o hábito de ler, se perdia o estudo, se perdia, Senhor. Nós não queremos perder o teu livro lá no meio dos escombros da nossa vida, da nossa confusão, dos nossos desejos. Nós não queremos perder teu livro, nós não queremos deixar de ser fiéis à tua palavra. Senhor, hoje a gente escuta tantos argumentos progressistas que distorcem a tua palavra em função de uma revolução afetiva, em função de um expressivismo cultural. Senhor, nós não queremos nos incorrer em erro. Por favor, nos livra. Às vezes o meu irmão está aqui ouvindo eu falar, Senhor, e ele não sabe se o que eu estou falando é verdade ou o que ele está ouvindo na internet. Mas eu clamo a Ti, Espírito Santo, que o Senhor nos livre do erro e nos leve para a verdade da Tua palavra, nos faça compreender aquilo que realmente é o Senhor falando, nos faça, não nos permita interpretar mal, interpretar errado, distorcer, só para se sentir mais confortável, talvez, com o mundo contemporâneo, só para ser mais aceito. Senhor, nos faz ter coragem para passar por aflições ao pregar a Tua palavra, se for necessário, Senhor. Nos faz ter coragem para ser fiéis, ainda que perseguidos, Deus, em nome de Jesus. Senhor, a gente se inspira com homens como Lutero, como Wycliffe, como John Hus, como tantos outros que foram fiéis até a morte, se fosse preciso. Tantos outros realmente hoje em dia, para ter a Tua palavra, para ser fiel ao Senhor, estão morrendo em países onde o Evangelho não pode ser pregado, mas eles são fiéis ali, estão morrendo. Senhor, não nos deixa estar aqui sem sobriedade, não nos deixa estar aqui no Ocidente, cheios de Bíblia saindo pelos olhos, e não sermos fiéis. Pai, por favor, nós clamamos, porque é o Senhor, é só o Senhor que pode nos manter fiéis. Nós queremos, Senhor. Eis-nos aqui. Nós desejamos, nós Te amamos e queremos amar a Tua palavra como palavra do Senhor, viva. Desperta aqueles que têm sido desleixados na leitura, Senhor. Desperta aqueles, Senhor, que têm deixado isso em segundo plano, que não têm tido prioridade em ouvir Tua voz, Deus. Em nome de Jesus. Senhor, ajuda aqueles que têm dificuldade de permanecer concentrados. Senhor, isso é um problema de realmente a gente estar muito conectado e não conseguir parar para ler. Mas também, às vezes, Senhor, precisa esse despertar, esse toque especial do Teu Espírito Santo, essa motivação especial de que está diante do Senhor, de tirar as sandálias. Faz uma obra em nós, Deus. Senhor, que a Tua palavra volte a ocupar o espaço que ela merece, que ela precisa ocupar na vida de cada cristão, nessa comunidade
nas comunidades dessa cidade, Passo Fundo, no Brasil, Senhor, e no mundo.